A gente vai começar pedindo para o Ziel e para o Capelletti fazerem um apanhado assim do que eles pensam, né, do assunto. Não sei se alguém está aqui e não sabe. A ideia hoje é debater ideologia de gênero, essas questões homoafetivas, LGBT, com uma visão dentro da cosmovisão cristã. Nós temos aqui algumas perguntas. Depois, eu não sei onde Mateus Salles está. Tá, ele vai passar o Facebook, o grupo do Facebook, para quem quiser ir mandando algumas perguntas, sabendo que a gente não vai ter tempo de responder a todas, mas os pastores da igreja se comprometem a ficarem à disposição de quem não tiver sua pergunta respondida aqui, poderem esclarecer, conversar. E como o Capelletti estava falando com a gente, isso é só o início, né? Esse assunto é muito vasto, muito amplo. Então, hoje a gente vai começar a discutir algumas ideias. A gente espera que os dois voltem para continuar nessa conversa. Então, para começar, cada um vai falar um pouco da sua visão sobre o assunto, dos pontos que acredita serem mais importantes. Então, com a palavra, o Capelletti e o Ziel. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante. Eu devo dizer que eu me aproximo a esse tema de uma maneira muito respeitosa, porque mais do que um tema, são histórias de vidas de pessoas, são situações existenciais importantes. O tempo que eu tenho estado no pastorado me tem permitido acompanhar muitas pessoas lutando com essas questões, ou famílias envolvidas nesses dilemas. E eu costumo dizer que pastorear é habitar na dor alheia. Então, e a dor alheia é um lugar muito reverente. Então, ao tratar desse tema, eu gostaria que vocês não esquecesse que é muito mais do que um assunto. São vidas de pessoas que estão em questão. Então, a gente trata com concordâncias e discordâncias, mas com muita reverência, com muito respeito a essas pessoas. Lembrando sempre que um ponto de vista é visto a partir de um ponto, né? Eu tenho vários amigos não cristãos no meu convívio na corrida, ou colegas de universidade, com quem a gente conversa sobre isso, alguns cristãos com quem a gente conversa sobre isso também, mesmo na igreja local e fora da igreja local, onde há concordâncias e há discordâncias, mas sempre há muito respeito mútuo e uma aproximação cuidadosa ao tema, sabendo que são pessoas, histórias de vidas de pessoas a quem Deus ama profundamente e que a gente deve também se aproximar dessas situações com a mesma reverência que a gente se aproxima de qualquer situação pessoal assim. Então, tendo feito esse cuidado, eu queria explicar de que perspectiva eu vou adotar. Quando a gente discute essa questão de ideologia de gênero, né, ele não é um conceito cientificamente estabelecido, embora popularmente se usa direto ideologia de gênero, mas não é uma categoria científica estabelecida. Quem trabalha muito essa questão de gênero é o movimento feminista, então tem vários textos, eu trouxe até alguma bibliografia depois que eu posso sugerir para vocês. O movimento feminista trabalha muito essa questão de ideologia de gênero, ou de gênero, exatamente, mas na imprensa a discussão sempre cai como ideologia de gênero, e no mundo cristão evangélico essa expressão ideologia de gênero virou um campo de batalha importante, né? O que às vezes prejudica muito a maneira como a gente lida com essa questão. Mas por trás da questão da ideologia de gênero tem uma questão muito mais profunda, que é a questão da identidade. Como é que se define identidade? Então, você tem uma perspectiva secular, uma perspectiva que se utiliza na academia, enfim, de que eles não tratam a questão da identidade de uma forma ontológica. Aliás, nem fala de identidade, fala de identidades. Então, para a academia, para o mundo secular, né, identidade e gênero são coisas socialmente construídas. Então, parte desse pressuposto. Não se tem uma definição a priori ahistórica, ontológica sobre o ser humano. Identidade é uma coisa que se constrói, gênero é uma coisa que se constrói socialmente. Faz parte da cultura humana essa construção.
Então, há quase um movimento mais militante, uma subversão ao conceito ontológico de ser humano, que é o conceito como cristãos que a gente olha. A gente trabalha com o marco criacional, né? O homem como imagem e semelhança de Deus, o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Então, você tem esses dois aspectos. Você tem um trato da questão da ideologia de gênero que não considera esse marco histórico, social, ontológico da relação homem-Deus. E você tem um marco para poder tratar desse tema dentro do marco da perspectiva judaico-cristã, que é a que eu vou adotar nesse momento aqui. Então, eu me aproximo desse tema da seguinte forma. Eu adoto um marco criacional, que eu acho que é o marco de Jesus. Quando Jesus foi perguntado sobre a questão do divórcio e a questão do casamento, ele fez a seguinte pergunta: o que é que vocês ouviram desde o princípio? Então, Jesus adota um marco criacional para lidar com essas questões. Eu vou nessa mesma direção. Qual é o marco criacional importante? No marco criacional, na perspectiva judaico-cristã, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele necessita dessa relação com Deus para se definir como pessoa. Então, aliás, o pecado é exatamente essa decisão do ser humano de caminhar por suas próprias contas, suas próprias pernas e dar as costas à sua relação com Deus. Então, por isso que quando o ser humano se converte, ele é uma nova criatura. Ele volta a essa relação com esse marco criacional. Na cosmovisão judaico-cristã, o ser humano só vai chegar a ser plenamente ser humano à medida em que ele se relaciona com o Criador. Se ele não se relaciona com o Criador, ele vai se desumanizando. Então, Jesus adota esse marco criacional. Então, como imago Dei, como imagem de Deus, homem e mulher são iguais em valor, homem e mulher são iguais em condição, homem e mulher são iguais na sua vocação. Mas eles também são complementares, têm as diferenças, né? A sexualidade é diferente, então há uma dimensão, essa diferença tem a função de complementaridade e não de disputa. Então, esse conceito do marco criacional, ao meu modo de ver, é importante para a gente lidar com essa questão. Mas também a gente tem a realidade da queda. A nossa Bíblia começa em Gênesis 1, mas tem Gênesis 3 também. E a queda afetou a nossa relação com Deus, afetou a nossa relação conosco mesmo, afetou a nossa relação com a natureza, afetou a relação com o próximo, de tal forma que nós somos seres humanos, seres sexuais e seres pecadores. Então, aquilo que era o espaço para a intimidade dá lugar à rebeldia, dá lugar a esse distanciamento de Deus. Mas não somente isso, você tem o marco criacional, você tem a realidade da queda, mas também na perspectiva cristã você tem a dimensão da redenção. Aquilo que Deus faz em Cristo para nos tornar de novo aquilo que nós deveríamos ser, nessa relação possível com Deus. Então, todos nós somos afetados por esse aspecto de que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para tornar a nossa relação com o Criador possível. E aí a nossa identidade volta a ser definida em função dessa relação com o Criador. Ou seja, não é a minha orientação sexual que define quem eu sou. A minha identidade é definida pela imago Dei. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante porque no contexto em que o Pentateuco foi escrito, quando Moisés, eu estou assumindo que Moisés é o autor do Pentateuco, escreve, no mundo no qual Moisés vivia, imagem de Deus, Deus é só o faraó. O resto, não. E aí chega um senhor e escreve, não, os escravos são imagem e semelhança de Deus. As mulheres são imagem e semelhança de Deus. Então, num contexto de uma sociedade completamente hierarquizada, vem Moisés e coloca tudo de perna para o ar, dizendo que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Não somente o faraó, todo ser humano. Isso fere mortalmente aquela estrutura hierárquica da sociedade egípcia. Porque é uma revelação incrível. O escravo, a escrava, ela é imagem e semelhança de Deus. O seu valor vem disso. A sua dignidade vem disso, e não da função que ela exerce. Então, a redenção faz com que todo ser humano, ao se aproximar de Deus por meio de Cristo, seja convidado para um outro tipo de relação. Então, todo ser humano é convidado para ser nova criatura. Todo ser humano é convidado a ser santo. Todo ser humano é convidado a ser como Cristo. Então, essa minha redescoberta da minha identidade, não importa de onde eu venha,
quando eu chego a Deus por meio de Cristo, todos nós recebemos esse convite, sermos santos, sermos novas criaturas e sermos como Cristo, ser imitador de Cristo, revestido de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, eu tenho dores de parto até ver Cristo forjado em vocês. Somos pequenos Cristos nesse sentido. Então, não importa se a causa da homossexualidade ela é cultural ou genética, ambiental ou genética, o fato é, uma vez na cruz, todos nós somos chamados a ser nova criatura, homo e heterossexuais, todos nós somos chamados a sermos santos, todos nós somos chamados a ser como Cristo. É um convite para todos. Ou seja, na cruz de Cristo, todos nós vamos ouvir, teus pecados estão perdoados, e em seguida vamos ouvir, vá e não peques mais. Então, no mundo que nós vivemos, o conceito de amor trabalha uma visão um pouco diferente da Bíblia, quando diz, não, toda forma de amor vale a pena, ou é legítima. E a Bíblia diz, não, o amor ao dinheiro, por exemplo, não vale a pena, é o princípio de todos os males. Ou a Bíblia vai dizer, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então, existem formas de amor que expressam a nossa desunião com Deus, a nossa falta de sintonia com Deus. E existe uma forma de amor que expressa o interesse de Deus na criação. Então, para a visão bíblica de mundo, nem toda forma de amor é adequada e leva aonde o nosso coração deseja, a caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final deles não é. Né? Então, nós temos essa situação, por causa do pecado, onde o lugar da maior sintonia da relação do Criador com a criatura, que é o corpo, Deus habita em nós, o seu Espírito habita em nós, se torna o espaço da maior rebeldia. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, esse espaço peculiar de adoração se torna o espaço de rebeldia ao Criador, não é? Então, aí nós temos aqui um debate aqui, né, teológico importante. Né? A maneira como nós relacionamos essa questão expressa a maneira como nós fazemos teologia. Então, por exemplo, quando eu adoto uma perspectiva que não considera a minha relação com o Criador, na verdade, eu tenho um repúdio à ordem moral criacional. Eu abro mão disso. A gente troca uma moralidade objetiva por uma moralidade subjetiva. É como se eu decidisse assim, eu sinto no meu coração que a lei da gravidade não existe. E por que não existe? Porque eu sinto no meu coração que ela não existe. Eu quero que ela não exista. Mas a realidade objetiva me diz, a lei da gravidade existe, não tente infringir essa lei que você vai colocar a sua vida em risco. Então, nós vivemos numa época, num mundo, onde a moralidade ela é mais definida em termos subjetivos do que de forma objetiva. Né? Outra coisa importante, quando a gente rejeita esse marco criacional, é que a gente estabelece um novo centro gravitacional para a teologia, onde a preocupação humana e a preocupação pastoral têm precedência sobre a revelação divina. Então, entre o que a Escritura revela que o ser humano é e deve ser, e entre o interesse das pessoas, sutilmente a gente muda o centro do eixo de gravidade da teologia, focando mais no interesse das pessoas e não tanto na revelação, como a gente, dentro da tradição cristã, trabalha. Então, numa época confusa, numa cultura confusa em relação aos papéis de homem e mulher, ou de identidades múltiplas, é fundamental retornar a esse propósito criacional de Deus. Então, como igreja, o que a gente faz? Né? A igreja é esse espaço, essa nova comunidade, essa nova família que abre espaço para essa nova possibilidade de vida. Né? Então, como é que a gente deve lidar com a debilidade das pessoas? Eu costumo dizer que debaixo da cruz de Cristo tem espaço para todo mundo. Todos nós podemos nos encontrar debaixo da cruz de Cristo. Ao lado da cruz é lugar de ladrão, mas debaixo da cruz é o nosso lugar. É ou não é? Lá tem espaço para todo mundo. E aí, como é que a gente lida com a debilidade do outro? A debilidade do outro não é espaço para a minha maledicência.
A debilidade minha é espaço para o seu ministério na minha vida. E a sua debilidade, seja qual for, é meu espaço reverente de ministério na sua vida. Para a gente colocar em prática aquele princípio bíblico da mutualidade, do uns aos outros, né? Suportando-vos uns aos outros, com humildade, com mansidão, com longanimidade, são as palavras bíblicas, né? Os que são fortes devem suportar aqueles que são fracos, né? Então, o desafio de lidar com temas como esse é se perguntar como igreja, o quão disposto nós estamos de caminhar o que for necessário com as pessoas enquanto elas enfrentam as suas debilidades e as suas lutas. Eu costumo dizer o seguinte: quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão. É lasca, né? A gente não pode escolher irmão. Quem chama Deus de Pai terá como irmão todo aquele que chama o mesmo Deus de Pai. Então, que implicações tem isso para a gente? Então, para terminar aqui, ao longo da história da igreja, 4 posições têm sido as posições da igreja cristã com relação a esse tema. Eu vou resumir rapidamente essas 4 posições. A primeira posição da igreja em relação ao tema da orientação sexual das pessoas tem sido de repúdio e punição. É aquela tradição que diz: nós não somente não aprovamos a orientação, como repudiamos, e ela não deve se manifestar em hipótese alguma, nós nem queremos lidar com a pessoa nessa situação. Então, você reprova e repudia. Essa é uma forma como a igreja tem lidado com isso. Uma outra forma como a igreja tem lidado com isso é do repúdio e compaixão. Nós não concordamos com a prática da vida homossexual, reconhecemos a sua orientação e estamos dispostos a caminhar com você na sua luta para ser fiel a Jesus, para ser essa nova criatura, o tempo que for necessário. Então, uma é repúdio e punição, a outra é repúdio e compaixão. Nós fazemos isso não só com homossexuais, mas também com heterossexuais, né? Os heterossexuais que têm compulsões outras também recebem na igreja o repúdio a essas compulsões, aquilo que nos faz pecar, mas compaixão para caminhar junto nessa busca pela transformação que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Uma outra postura que a igreja tem adotado é da aceitação qualificada, que é assim: tudo bem se você é homossexual, desde que você viva uma relação monogâmica e estável. Então, algumas igrejas cristãs adotam essa postura. A pessoa não somente aceita na sua homossexualidade, como também é aceita na prática da sua homossexualidade, desde que seja uma relação monogâmica e não promíscua. E você tem uma quarta posição, que é uma aceitação total tanto da orientação como da prática. Então, essas 4 posições têm convivido ao longo da história da igreja. E as igrejas têm se dividido em relação a essas 4 questões. Da aceitação completa, da aceitação qualificada, da rejeição da compaixão, da rejeição da punição. Então, para mim, a questão mais séria sobre esse tema é como é que nós entendemos a identidade humana? Quais recursos a Bíblia nos dá como imagem e semelhança de Deus para entender a nossa identidade humana? E quais são as consequências do pecado para a vida do hétero e do homossexual no que diz respeito à sua identidade? Né? E como é que a graça de Deus em Cristo nos afeta nesse processo de reconstrução dessa nossa identidade, de ser uma nova criatura, de ser parecido com Cristo e de ser chamado por Deus a uma vida de santidade. Acho que é por aí. Muito bom, né? Mas assim, eu queria só pontuar algumas coisas que eu acho que é importante. A primeira é que o Ziel já disse, que nós estamos tratando aqui de problemas que são de pessoas, que são importantes para Deus, que são gente, que sente, que chora, que se alegra, né? Então, essas pessoas,
elas são importantes para a comunidade cristã. E o que eu disse para a Mônica é que aqui é o início de um diálogo, não vai se fechar aqui, talvez você se decepcione, mas tem que continuar, se começou, tem que continuar o diálogo. A terceira coisa que eu quero dizer a respeito de ideologia de gênero é as nomenclaturas dadas, para mim não é muito importante, né? Por quê? Porque eu vejo que na Bíblia Deus dá só duas identidades, é o homem ou é mulher, né? E o que nós temos aqui é um problema de homoafetividade, não importa se é homem ou se é mulher. Nós temos um problema de homoafetividade, e não um problema que as pessoas vão criando categorias para solucionar problemas sociológicos. Aqui nós somos cristãos e se nós temos a Bíblia como regra de fé, Deus já colocou em nós ou nós somos homens ou mulheres e temos um problema afetivo. E esse problema afetivo é uma construção social para mim. Porque eu não sei quantos sabem, mas eu moro com pessoas que já foram travestis, hoje eles são homossexuais e estão lutando para agradar a Deus. Então, hoje eu moro com 8, né, que eu estou dizendo. Então, eu vejo isso neles. Eles se identificam e se determinam homens, porém, eles têm um problema homoafetivo. Então, qual é o trabalho da nossa comunidade dentro da sociedade? É entender que eu tenho essa dificuldade por uma construção social, porque vem desde a infância, ou uma relação, ou uma violência, ou uma questão de brincadeira na infância entre meninos e meninos, meninas e meninas, ou uma impressão paterna onde tem ausência ou violência. Então, existem essas identificações que eu faço durante 20 anos que eu estou olhando para os homens que estão lá na minha casa. A maioria deles foram violentados, a maioria deles tiveram ausência paterna, a maioria deles foram abandonados na sua infância e desenvolveram a homossexualidade. Então, em relação à ideologia de gênero, o que eu tenho para dizer é, eu não posso concordar com a ideologia de gênero, porque para mim é um problema homoafetivo, e que é uma construção desde a infância até que ele tome a decisão de ir adiante com essa relação homoafetivo. É isso que eu tenho para dizer. Agora, diante disso, as pessoas que eu tenho na minha casa, eu posso dizer que eles querem profundamente estar debaixo da cruz, eles têm profunda vontade de serem santos, eles têm buscado seguir a Jesus, que eu acho que é uma exigência do Evangelho, seguir a Jesus e ser santo, e isso nós fazemos no discipulado, e como é uma construção social, que até o momento dele tomar uma decisão e romper com as relações homossexuais dele, a partir desse momento, ele começa a lutar para agradar o seu Criador. Então, nós vamos andar juntos. Isso não diz que a pessoa ela não vai retroceder. Existe possibilidade de um retrocesso? Existe. Existe uma possibilidade de um deslize? Existe. Mas a pessoa, quando ela se dá em si, ela volta para os braços do Pai, né? Então, a questão, para mim, de ideologia de gênero, ela é muito vulnerável, porque são conceitos, e partindo
de quem já é, né? E a gente não vê a possibilidade de mudança. Agora, aqueles que já foram e deixaram de ser, nós vemos a possibilidade de uma mudança. Existem tentações? Sim, existem tentações. Assim como os héteros também existem tentações dos héteros. Mas existem tentações homossexuais. Então, o meu problema maior na ideologia de gênero é o desejo que nós não estamos sabendo trabalhar dentro da comunidade cristã. É isso. Então, a ideologia de gênero, para mim, é vulnerável e o que eu vejo é só uma relação homoafetiva, tanto feminina como masculina. É isso. Acho que os dois foram a raiz, né, das questões e, de alguma forma, a gente poderia responder todas as perguntas a partir desse pensamento inicial. Mas a gente sabe que há muitas questões no dia a dia, então vamos tentar sintetizar algumas delas, depois acrescidas das que forem projetadas. Ziel, uma coisa que eu gostaria de perguntar é como que os cristãos devem se relacionar, tanto com as pessoas homossexuais que se aproximam da igreja, como também com a militância. A gente vê um confronto muito grande, né? Se tem uma passeata LGBT, então a gente faz uma marcha. Isso é como a gente se relaciona com a comunidade e como a gente se relaciona com as pessoas que ou estão dentro da igreja ou estão fora, na faculdade, na família. Em termos da relação com as pessoas, eu diria assim, que nunca a condição na qual a pessoa vive é mais importante do que o valor que ela tem como pessoa. O valor que ela tem como pessoa é superior a qualquer outro aspecto importante. Por isso que demanda de mim sempre muito respeito. Então, isso foi o que nós vivemos em Cristo, não é isso? Nós éramos inimigos de Cristo, estávamos mortos no nosso delito e pecado, afastados de Deus, e Deus não se limitou pela nossa condição. Ele decidiu morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, acho que como cristãos, nós temos que colocar na cabeça o seguinte, isso, não importa a condição na qual a pessoa viva, o valor que ela tem como pessoa é superior a essa condição. E nós devemos tratá-las com o amor e o respeito devido ao fato de ela ser imagem e semelhança de Deus, assim como nós somos. Se nós conseguimos colocar esse óculos da graça de amor, a nossa relação será muito respeitosa. Vai haver espaço para concordâncias, para discordâncias, mas não vai haver espaço para desrespeito. Então, eu tenho muitos amigos que discordam de mim de muitas coisas. Aliás, a minha esposa discorda de mim de muitas coisas, infelizmente, porque ela está sempre errada, ela não é, mas enfim. Mas, pelo valor que ela tem para mim, e eu espero que eu tenha para ela, as discordâncias ganham uma devida proporção, porque nós nos tratamos com o respeito que é devido ao ser humano. Então, lembre disso, se você é pai de homossexuais, ou se você tem os seus pais homossexuais, o valor da pessoa é superior à condição a que ela tem. Então, isso humaniza e santifica o nosso olhar e a nossa relação. Com relação a essa questão das manifestações públicas, essas passeatas e manifestações são espaços de reafirmação de direitos, de questão de poder. É poder, basicamente é poder. E eu fico muito preocupado quando a igreja quer agir no espaço público como um eco à questão da força e do poder. Na cruz, nós temos a maneira como Deus lida com o poder. Ele inverte. O poder, para a gente, é um poder sacrificial. Então, nossa ação na história não deve ser uma ação que seja o eco do mal. A gente age na história com graça, com misericórdia, mesmo quando a gente se dá mal na história. Não é? Sofrer por fazer aquilo que é certo. Faz parte da fé cristã isso. Então, eu acho que ir para o espaço público tentando fazer correlação de forças, como igreja,
Isso não estou falando o cristão que é membro de um partido ou de uma associação, o cristão que está no espaço da questão do poder é uma coisa. Agora, como igreja, a maneira como nós agimos na sociedade é através da cruz. É o poder que se sacrifica, é essa fraqueza opcional de Deus, é o poder que se inverte, é o poder que serve, que lava os pés, que não disputa com as mesmas armas. Eu gosto muito da história de Telêmaco. Telêmaco é esse monge cristão, virou santo depois, Santo Telêmaco, dia 4 de janeiro, dia do Santo Telêmaco, que é esse rapaz cristão que vem para Roma, para o Coliseu Romano, para ver os gladiadores. E quando ele vê os gladiadores se matando no Coliseu Romano, ele fica tão conturbado que ele pula no meio da arena, entre os dois gladiadores, e começa a gritar, dizendo: parem de se matar, parem de se matar. E ele é morto na arena pelos gladiadores, dia 4 de janeiro. Foi o último dia que houve essa batalha no Coliseu Romano. O testemunho telêmico, a morte dele falou tão alto que acabou a graça. Acabou a graça. Então, nós, quando lidamos com o espaço público, igreja que se mete em partido sempre acaba partidão, não é, gente? Então, a gente entra no espaço público, mas a gente entra com o espaço público na inversão da lógica do poder. O nosso poder é a toalha, é a bacia, é lavar os pés, é servir. Então, como igreja, tá bom? Então, agora, claro, Deus chama cristãos para se envolverem no espaço público, em outros espaços, mas como igreja, como corpo de Cristo, eu acho que a cruz mostra para a gente essa inversão do poder-dominação em poder-serviço. Para mim, é essa lógica que deve nortear a nossa ação na história. Capelletti, continuando de alguma forma, né, essa questão, o Ziel tocou nisso, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre a inserção familiar das pessoas que têm problema, como a gente vê muita angústia da família, dos irmãos, dos pais, quando alguém, como o Ziel falou, pode ser pai, mãe, filho, como alguém se declara homossexual, às vezes isso até desestrutura toda a família, né? Então, como é que você vê essa questão, pela sua experiência e também pela toda a leitura? Qual a melhor forma, né? Não existe receita de bolo, mas falar um pouco sobre essa questão da família lidar com essa questão. Eu acho que os cristãos ainda têm dificuldade em amar, né? Essa eu acho que é a maior dificuldade. Nós, como igreja, nós falamos e sempre declaramos que somos a comunidade do amor. Mas quando existe alguém diferente no nosso meio, nós nos constrangemos e nós também excluímos. Nós nos dizemos, na nossa comunidade, que nós incluímos pessoas como o Evangelho deve fazer. Mas, na verdade, quando a pessoa é diferente, nós excluímos ela da nossa relação, das nossas conversas e também do nosso amor. A família cristã que tem uma pessoa no estado homossexual, ela precisa amar essa pessoa, indiferente se a igreja vai aceitar ou não, ela tem que continuar amando, porque é filho, porque faz parte da sua carne e ela precisa amar. Eu tenho um menino e muitas vezes, por não conhecer e por não querer aprender sobre a homossexualidade, essa pessoa ela age com violência. Por quê? Porque ela não sabe. Então, ela não aceita porque ela não sabe do problema. Então, um menino que eu tenho em casa, o pai não tinha conhecimento sobre essa situação homossexual. Ele só não queria que o filho dele fosse. E o que aconteceu? Ele amarrou o filho dele no pé da mesa. E dos 8 aos 14 anos, esse menino ficou amarrado no pé da mesa. Ele só tinha uma corda para ir ao banheiro e para ir ao quarto, dormir, só. Ele não fez absolutamente mais nada.
Então, esse menino se revoltou contra o pai, contra os irmãos, e quando ele soube que ele podia se soltar, ele fugiu e se tornou um travesti. E com 37 anos, eu o encontrei na rua, desesperado, querendo mudar de vida. E ele já não gostava mais da vida que ele levava, porque não tinha mais condições. Trouxe para dentro da nossa casa, cuidamos dele, já fazem 5 anos. No 4º ano, nós estávamos conversando sobre perdoar as pessoas que o violentaram. E ele decidiu ir até a cidade dele, que é no Nordeste, perdoar o pai e pedir perdão pelas atitudes de rebeldia que ele teve com o pai. E ele tomou o avião e foi. Nós investimos na ida dele, e quando ele voltou dizendo: eu não sabia que meu pai me amava tanto, e eu não sabia o quanto eu amava o meu pai. Então, essa falta de conhecimento, e que eu acho que isso é maravilhoso que está acontecendo, vai abrir o seu coração, porque o pai que se acha culpado por causa que tem um filho homossexual, ele tem que deixar de ser culpado. Porque quem trabalha com culpa é a religião, o evangelho não. O evangelho trabalha com libertação e perdão. Quem trabalha com culpa é a religião, né? E se você se culpa, é porque você ainda não entendeu o evangelho e você está querendo ser maior do que Deus, porque Deus já perdoou e você não quer aceitar, então você acha que você é maior do que Ele, porque por isso que você não merece o perdão. Mas essa questão é entender o amor, compreender o estado que esse menino ou essa menina se encontra, ao ponto de amar. Então, o estado não é importante, é a pessoa importante. Então, nós precisamos amar, né? O filho, ou nós precisamos amar o pai, nós precisamos amar a mãe. Então, essa é uma condição. Mas a igreja precisa ser esse estado pedagógico. As pessoas precisam aprender aqui, na comunidade, porque se nós não amarmos essas pessoas, outros vão amar. E aí é o problema. E aí a mãe se sente frustrada, o pai se sente frustrado por perceber que a comunidade ao qual ele frequenta, ele não vê amor em relação ao seu filho ou à sua filha. Então, eu acho que a comunidade também é um espaço pedagógico que nós precisamos aprender a amar os diferentes, né? Por isso que eu sempre começo uma comunidade onde eu estou, porque eu sei que as comunidades históricas ao redor da onde eu comecei o trabalho, eles não aceitariam um homem que ainda tem seios e que precisa ainda de trabalhos para deixar o estado que ele está, da prática homossexual. Então, nós começamos uma comunidade para poder aceitar esses meninos que lutam para não ter a prática homossexual. Então, qual é o conselho? Respeite, ame, cuide, sirva, né? O que o Ziel disse, né? E essa resistência, que é de suma importância, nós não somos o povo da violência, nós somos o povo pacificador. Então, nós precisamos ser pacíficos nas nossas ações. Mas o que nós aprendemos, através dos hinos que cantamos, através de muitas pregações que ouvimos, é que nós somos um exército. Aí não, aí está errado. O exército, talvez, é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós somos uma família, né? E todos nós fazemos parte dessa família. E família tem um vínculo de amor muito forte, que é uma coisa que parece que a gente não encontra nas comunidades por aí. Então, nós precisamos criar espaços pedagógicos para que a gente possa aprender a desenvolver uma relação com essas pessoas que estão no estado homossexual. É isso. Falando sobre essa questão da posição cristã, dessa tendência nossa a violência, tratar com violência, se opor de uma forma muito radical, né, aquele que é diferente de nós. Uma polêmica que surgiu há algum tempo, acho que agora já arrefeceu um pouco,
foi sobre a cura gay, né? Como se os cristãos todos tivessem que abraçar essa causa, e grupos militantes dizendo que isso não existe, querendo até impedir alguns profissionais de exercerem, né, essa sua profissão nessa linha. Aí queria que você falasse um pouco sobre isso, Ziel. Eu gosto da saidinha no grego aqui. A palavra salvação no grego, sozo, ela serve para cura e salvação, né? A mesma palavra, né? Eu, pessoalmente, nesses 37, quase 38 anos de ministério, nunca vi um gay curado. Eu vejo gay convertido, que por causa da sua conversão e por causa da sua decisão de seguir a Cristo, luta contra os desejos do seu coração e querem santificar a Cristo no seu coração e, por causa da lealdade a Cristo, decidem viver de uma outra forma. Eu não estou dizendo que o Senhor não pode curar. O Senhor ressuscita a gente. Então, como é que eu vou impedir a Deus? Deus faz o que Ele quiser, mas eu nunca vi. O que eu vi é gays convertidos ao Senhor, que por causa da sua conversão e do amor a Jesus, decidem viver de uma outra forma. Na minha igreja, por exemplo, na minha igreja que eu digo, na comunidade na qual eu faço parte, que a igreja continua sendo do Senhor mesmo, entrou um rapaz com todo o trejeito, de todas as formas possíveis. A gente percebeu quem ele era, ele chegou na comunidade, ele faz parte de uma família onde ele tem mais 3 irmãos que são gêmeos, todos são homossexuais, e ele chega e ouve o sermão e termina o sermão em prantos. É uma pessoa muito inteligente, um doutor em botânica, por uma universidade prestigiosa e tal, e ele entra na igreja, ouve o sermão, conhece a Jesus e tem uma experiência de conversão profunda. E ele diz assim: eu estou encontrando em Cristo uma liberdade, uma alegria que eu não conhecia. Os lugares por onde eu passei, a forma como eu vivi, nunca produziram em mim essa alegria que o Evangelho tem produzido na minha vida. E aí, ele, pouco a pouco, veio mudando externamente a maneira de se apresentar. Ninguém nunca fez cobrança para ele, veio no seu tempo. Um dia ele se aproximou de mim e disse: pastor, eu acho que Deus me deu um dom, eu quero exercer o meu ministério na igreja, eu posso exercer o meu ministério na igreja? Eu falei: o que você quer fazer? Ele falou: eu sou botânico, eu sou apaixonado por orquídeas. Eu vejo que as pessoas jogam as orquídeas fora, eu posso ajudar essas pessoas a cuidar das suas orquídeas. Por que a gente não faz aqui na igreja um hospital evangélico de orquídeas? Então, a gente tem na igreja lá o primeiro hospital evangélico do Brasil de orquídeas. Nós temos 100 orquídeas internadas lá, as pessoas trazem as suas orquídeas, ele ensina a cuidar das orquídeas. Quando as orquídeas estão bonitas, primeiro elas são apresentadas no culto, lá no espaço do salão de culto, para que as pessoas vejam as orquídeas, e depois as pessoas podem levar as suas orquídeas para casa. E um dia nós pedimos que ele explicasse sobre isso à igreja. Então ele disse assim: o que acontece com as orquídeas foi o que tem acontecido comigo. Eu também era uma orquídea largada no meio da rua. E Deus tem me restaurado da mesma forma como Ele restaura a orquídea. Eu tenho encontrado uma beleza em Cristo que eu não conhecia. Por causa desse... Como ele é muito especialista nesse negócio, uma repórter da TV Globo apareceu lá na igreja para entrevistá-lo, porque ele dá muita assessoria nessas feiras de plantas, esse negócio lá de Olambra, esse negócio todo. Ele falou: eu topo fazer entrevista desde que seja na igreja. Então, a Ananda Apple chegou lá na igreja, com aquele programa que ela tem na TV Globo lá, e ela foi percebendo a importância que a conversão dele teve nesse trabalho dele. Ela falou assim: eu posso perguntar sobre a sua experiência religiosa? Ele: claro. E ele falou: pastor, vem aqui, me ajuda a falar sobre isso. E aí nós terminamos a entrevista e a Ananda Apple falou assim: então é por causa da cruz, né? Eu falei:
Eu posso fazer uma sugestão? Ela diz, vocês podem colocar embaixo da cruz, no salão de culto, as orquídeas que estão mal, para que as pessoas possam ver que a cruz afeta as orquídeas? Eu falei, nossa, acho que eu estou tendo uma segunda conversão aqui, não é? E aí, por causa desse rapaz, nós aparecemos em rede nacional no programa da Nanda Apple, por causa de um Ministério das Orquídeas. Então, você pode conhecer lá, pode fundar aqui na igreja aqui um Ministério das Orquídeas, aqui, como metáfora, né? Então, eu diria assim, eu realmente não conheço um gay curado. O que eu conheço são gays convertidos. Na verdade, eu até tenho que reformular a frase. Eles não se definem mais como gay, se definem como cristãos, como imagem e semelhança de Deus, porque a orientação sexual deles não define quem eles são. Então, eles dizem, nós somos cristãos com uma atração a pessoas do mesmo sexo. Eles reconhecem a atração, mas não se define mais pela sua orientação sexual. Se define como cristãos, como imagem e semelhança de Deus. Então, não estão curados, como nós poderíamos chamar popularmente, mas estão reorientados na sua vida por causa do amor a Jesus. Deixa eu só falar uma coisa. Na nossa comunidade, nós temos várias pessoas da forma que o Zé disse. Inclusive, um missionário nosso, ele veio da homossexualidade. Ele era travesti e ele se decidiu a Cristo. Mora comigo já há 14 anos. E hoje ele foi treinado por mim há 6 anos, durante 6 anos. E hoje ele é missionário entre os travestis. E uma das coisas que ele diz é, eu não posso trocar a minha salvação por 5 minutos de prazer. Né? Então, o que ele quer dizer? O Cristo é maior do que o seu prazer ou do que a sua tentação. Né? Então, eu também não vejo cura gay, mas eu vejo várias pessoas em estado de homossexual convertidos. Né? É isso. Capelletti, a gente é muito emocionante a gente ouvir todo esse testemunho de vocês dois e realmente acho que é o ponto mais importante a gente entender a origem, a visão de Cristo, mas a gente se depara também no dia a dia com questões pontuais. Então, por exemplo, acho que nem é questão do crente se posicionar, mas vamos dizer que esteja numa posição, por exemplo, um governante ou alguém que pertence ao legislativo, a questão da união civil de pessoas do mesmo sexo e também sobre a questão de adoção de crianças sobre casais do mesmo sexo. A gente até viveu isso, que um irmão do judiciário teve que dar um parecer sobre isso, né, sobre um casal que estava querendo adotar, um casal homoafetivo que queria adotar uma criança, ele teve que se posicionar como juiz e dentro dessa cosmovisão cristã. Então, queria que você abordasse um pouquinho essas duas questões, a questão da união civil, como que a gente se posiciona, e a adoção também de crianças por casais homoafetivos. Bom, se a gente for pensar no Estado, nós temos que pensar que o Estado sempre vai defender as minorias, e isso é o papel dele, inserir as minorias na sociedade. É papel do Estado fazer isso, e ele tem que cumprir com o seu papel, defender as minorias que têm dificuldade. É claro que a gente está, como nós conversamos aqui, nós estamos tendo uma resistência pelo poder, né? Como o Ziel já disse. E o nosso papel aqui é de servir e ser pacificador. Agora, em relação à união estável, né, homoafetiva, eu não vejo base cristã e nem bíblica para isso. Né? Então, eu tenho dificuldades de aceitar. Primeiro, que Deus fez homem e mulher, né, como já foi dito aqui. E para Deus criar o homem, para Deus criar a mulher, Deus criou
todos os seres viventes, permitiu que Adão pudesse ver e viu que todos tinham a sua parceira. E depois, Deus tirou a mulher da área de Adão, nessa área, e quando Adão acorda, e inclusive Deus fez o homem dormir para ele não dar palpite, né, na construção da mulher, porque senão ele ia falar, não faz assim, faz assado, né? Então, Deus fez o homem dormir para ele não dar palpite. E quando ele acorda, o texto vai dizer, até que enfim, né? Essa é o osso do meu osso e carne da minha carne, né? Então, quando ele olha para Eva, ele vai falar, pô, até que enfim você fez algo que, né, eu vou gostar. Então, essa questão, em relação ao homoafetivo, ou à união homoafetiva, eu não vejo substância bíblica para acontecer, né? Agora, socialmente ou politicamente, a gente precisa pensar, porque na nossa comunidade se torna difícil nós termos uma união homoafetiva, né? Como nós vamos casar 2 homens ou 2 mulheres, ou como vamos lidar com isso, porque logo, logo vai acontecer, né? Então, como nós vamos lidar? Eu não tenho uma resposta pronta, talvez o Ziel tenha, biblicamente, mas para mim, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Relação homoafetiva ou união homoafetiva, não vejo biblicamente nenhuma condições para realizar esse ato. É o que eu acho. Então, eu acho assim, se nós não adotarmos como família ou como igreja as crianças, essas pessoas que já ganharam a sua união homoafetiva, eles têm todo o direito, porque o amor não requer também que seja homem e mulher, né? Porque se eles têm amor para adotar uma criança, por que não? Porque se ela viver no abrigo, vai ser pior do que viver entre 2 homens, entre 2 mulheres. Porque se eles vão dar amor, orientação e viver uma vida boa para eles, qual é o problema? Eu não vejo problema. Eu vejo problema no abrigo, no abuso, na violência que essas crianças exercem nessas crianças. Agora, 2 homens, 2 mulheres adotarem uma criança, vai ser muito mais satisfatório do que eles ficarem no abrigo. Ah, mas isso é uma heresia. Bom, pode ser, mas é o que eu acho. Eu e minha esposa, nós adotamos 2 meninas, né? E eu sempre falo para minha esposa assim, por que não os irmãos, os casais que já tiveram filhos, antes de adotar um cachorro, pudesse adotar uma criança, né? Porque o Eduardo Dussek hoje ainda fala, né? A música dele é profética, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre, né? Então, eu não vejo problema nenhum, desde que ela esteja lá no abrigo e eles vão dar amor, eu acho que essa criança vai viver saudável, vai crescer melhor do que se estivesse no abrigo, sem abuso, sem violência. Ela vai ser amada e eu acho que deveria de adotar mesmo. A gente agora pode passar para as perguntas que foram formuladas. Não sei, cadê o Matheus, o Edson? Ah, não estou enxergando. Vocês vão projetar? Então, vocês projetam, por favor? Bom, eu enxergo mal a peça, deixa eu ver aqui. Como vocês acham que nós cristãos, não, acho que aqui é melhor, devemos agir diante da tendência de quererem educar as crianças sem classificar por gênero em escolas, com o objetivo de deixar a criança escolher mais tarde e não constranger os homossexuais? Ziel, gostaria que você
respondesse essa questão. Como cristãos, né? Então, primeira coisa importante, que é uma grande luta que eu vejo na minha comunidade, a minha comunidade é formada por pessoas de classe média. A gente tem a tendência enorme de terceirizar serviços, né? Então, a educação cristã a gente terceiriza para a igreja, a gente confunde escolarização com educação e transfere para a escola. Então, a primeira coisa é que, como pais, nós não podemos abrir mão de educar os nossos filhos. Isso não significa comprar presente. Isso significa educar. É estar junto. Nós não podemos terceirizar nem para a igreja, nem para a escola aquilo que é a nossa responsabilidade como pais. Então, às vezes, nós temos que abrir mão do nosso estilo de vida para poder assumir a responsabilidade que nós temos como pais. A gente tem que repensar o nosso estilo de vida em função da prioridade do ministério que nós temos na família. Então, a primeira coisa importante é, independente do que diga lá fora o mundo, dentro de casa, como é que a gente faz as coisas, né? Eu lembro, eu morava no Canadá e meus filhos voltando da escola, e cada dia que passava eles adotavam uma forma de proceder mais canadense do que de casa, né? E, às vezes, eu percebia que na mesa, na conversa, à mesa, eles começaram a repetir muitas vezes a frase I don't care, I don't care. E aquilo foi me incomodando tanto que um dia eu falei assim, olha, nessa casa we care. Aí, um dia, tempos depois, nós estávamos aqui já no Brasil, eles adultos, fomos para o cineminha. E aí, depois terminou o cineminha, fomos para o lanchinho. Enquanto estamos tomando um lanchinho, o rapaz que estava limpando o chão com o mop, lá, o esfregão, ele escorregou e caiu, feio no chão. E quando ele caiu, mas foi de jeito tão assim pastelônico, que eu dei uma risada que até no outro lado do mundo ouviu. Nisso, eu ri, mas eu percebi que eu ri sozinho. Falei, estou com problemas. Porque quando eu olhei para a mesa, os meus filhos me olharam com uma cara assim, sabe aquela cara que não é legal, né? E aí, o meu filho do meio falou, pai, vá ali rápido, porque a queda foi séria, ele pode ter se machucado. Você está mais perto, ajude-o a levantar. Eu falei, claro, claro, claro. Aí eu fui, pedi desculpa, ajudei o rapaz a levantar e tal. Aí volto para a mesa e o meu filho mais velho falou assim, pai, eu vou te contar uma coisa, a piada só é boa quando todo mundo pode rir. Aí eu olho para minha filha e minha filha diz assim, pois é, pai, aqui we care. Eu falei, vingança não é coisa de cristão, né? Então, independente do mundo que a gente vive, a gente não pode abrir mão de educar nossos filhos. A outra coisa, a gente pode usar o nosso poder de grupo. A gente pode formar escolas. A gente pode mudar as crianças de escolas, a gente pode criar alternativas educacionais, a gente pode participar dos debates, a gente pode encorajar os nossos educadores, nossos psicopedagogos da igreja a entrarem na militância, a escrever artigos sobre isso, a estudar sobre isso, a fazer a contribuição e o aporte civil da igreja. Quer dizer, qual é o aporte civil da igreja? O que a gente faz com os nossos talentos, os nossos dons? A gente pode se mobilizar. Então, encorajar os nossos profissionais da área que se envolvam nisso, mas, sobretudo, para começar, no básico do básico, a gente pode ter uma relação em casa diferente com nossos filhos e assumir uma responsabilidade e ver como santa vocação a responsabilidade de educar os nossos filhos. E não terceirizar isso para a escola, não terceirizar isso para a igreja. Então, e vai ser um debate. E aí, numa sociedade democrática, vai ter eleição, vai ter voto, vai ter vitória, vai ter derrota, vai ter avanço, vai ter retrocesso. A gente se mobiliza e cria alternativas. Assim nasceram escolas cristãs. Os cristãos do primeiro século, por exemplo, quando em Roma se jogavam as crianças na lata do lixo, os cristãos iam lá e pegavam as crianças no lixo. E assim nasceram os orfanatos, né? Porque eles não se submeteram ao padrão da cultura da época. Eles foram lá e se mobilizaram. Então, ficar só na igreja, digo, no espaço do templo, não vai ajudar muito, não. Mas também ficar só metendo a boca no mundo e brigar por Facebook também não vai ajudar. A gente tem que começar a cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos, potencializar os nossos membros da igreja preparados para esse debate, se organizar como grupo, participar desse processo e dar a nossa contribuição.
Ora vamos avançar, ora vai retroceder, mas é assim que caminha a história. Sei lá, te respondi, né? Porque aqui o quer, né? É ou não é? Moniquinha passou por um míope, muito mais míope do que ela, mas eu vou tentar. Os senhores acreditam que necessariamente a busca de todo homossexual deve ser de abandonar sua orientação e buscar um redirecionamento para alcançar a santificação? Seriam inconciliáveis a preservação das relações homossexuais e o compromisso cristão? Capelete. Elas são antagônicas mesmo, para mim. Não dá, não cabe na santificação alguém queira continuar com as relações homossexuais, porque o Evangelho tem uma exigência, e a exigência é abandonar. Então, abandonar significa você tem que abandonar até relações próximas para seguir Jesus, né? Então, lá em cima na sala, nós até conversamos, o Zé citou a questão de deixar pai e mãe para segui-lo. Então, nós estamos abrindo mão das exigências por causa do número. Então, o Evangelho tem uma exigência, você tem que deixar para segui-lo, abandonar para segui-lo. Não tem como as duas coisas andarem juntos, são antagônicas. Como vocês acreditam que a legislação deve lidar com os direitos dos casais homoafetivos? Ziel. Eu não sou jurista, não, né? Então não entendo muito das leis, mas as leis devem viabilizar a vida das pessoas e assegurar os seus direitos civis. Então, e nós somos parte desse processo de discussão e debate. Nós não podemos nos omitir nesse processo. Mas de novo, eu acho que o direito à vida deve ser preservado de toda forma. O que as pessoas fazem com as suas vidas é uma outra coisa. Acho que tem um outro tribunal na qual elas vão acertar com Deus. Porque seria fácil, né? Se Deus falasse assim, ok, ele decidiu pecar, então vou fazer o seguinte, vou tirar o oxigênio dele. Só por 4 minutos. Ou ele decidiu me contrariar. Então, como é que Deus, sendo Deus, um Deus amoroso e um justo juiz, ele não viabiliza a vida para que a gente peque contra ele. Ele deseja que na vida nós o encontremos. Deus não tem prazer que ninguém se perca. Mas Deus assegura o direito. O sol nasce sobre justos e injustos. Então, Deus assegura a vida das pessoas. Deus não quer que ninguém peque, que ninguém o contrarie, mas Ele viabiliza a vida das pessoas. Claro que as pessoas vão ter que responder diante de Deus o que ela fez com a vida delas, né? Então, eu acho que é um debate muito grande, mas, de novo, né, o valor da pessoa é superior à condição na qual ela vive. Então, como igreja, nós vamos dizer assim, olha, vocês estão agindo de forma errada e a gente continua amando vocês. Porque dessa forma, porque se o amor não mudar vocês, não vai ser a lei que vai mudar. Então, elas têm que conhecer o profundo amor de Jesus. Então, a gente vai morrer falando isso. Deus te ama, Ele tem o melhor para você. O melhor que você pode fazer é obedecê-lo. A gente não concorda com você, mas continua amando você. E mesmo que você nos mate, a gente vai morrer dizendo, Deus te ama e Ele pode mudar você. A gente não tem outra escolha, né? Mas vai ser um debate longo. E essas coisas vão piorar, viu, gente? Não se preocupa não, vai piorar. Eu acho que em questão do Estado, eu também não sou juiz, mas em questão do Estado, é aquilo que eu acredito que eu já disse, é defender as minorias.
Agora, em questão de vida cristã, e é claro que nós, como evangélicos, como igreja de Jesus, nós temos que entrar no debate e colocar nossa posição, nós também não podemos evitar de amar essa dupla, né? E de dizer não só que Deus ama, mas praticar um amor em relação a essa dupla que está junto, né? E amá-los, e dizer, nós não concordamos com a sua prática, porém você está junto comigo, você é meu amigo, né? E eu não vou te abandonar, né? Eu não vou te deixar, porque você tomou uma decisão, é meu amigo, eu não vou deixar, né? Então, é tênue, né? essa linha, mas eu acredito que é a linha que Jesus tomaria, o passo, né? Apesar da lei, a lei, eu acredito que ela tem que aprovar a união estável. Queira ou não a lei aprovar, já está acontecendo, né? Não vai mudar, só vai ampliar. Então, os juristas vão ter que aprovar essa lei de união estável, com certeza, já está acontecendo. Aqui já tem. Por mais que nós falamos, não, na nossa igreja não tem homossexual, não, você é cego, você não está enxergando, entendeu? Existe relações homoafetivas em toda e qualquer comunidade. Agora, como vamos tratar? É assim, ó, nós não concordamos com você porque a Bíblia é a nossa regra de fé, porém, nós amamos você, você pode estar no nosso meio, né? E nós queremos que você esteja no nosso meio, não empurrar para fora. Isso eu não concordo, da gente colocar para fora pessoas que é do nosso convívio, e só porque ele se revelou homossexual, nós colocamos para fora, e evitamos conversar, evitamos ter relação. Se eu sair com ele, eles também vão me chamar de homossexual. Pô, e daí? E daí que chamem, né? Que chamem. Lá em Santo André, eu sou chamado de pastor de maricona, e eu sou maricona, então, para mim é diferente. Pode chamar com o que quiser, pode chamar do que quiser, o que interessa é que nós estamos amando tanto aqueles que estão fora da nossa casa, como aqueles que estão dentro, são nossos amigos, e nós vamos defendê-los, né? Não é só maltratá-los ou falar que a gente não concorda, não, nós vamos defender o direito dele de existir como cidadão e como ter um lugar na sociedade, nós temos que defendê-los, pronto. Tem uma passagem na Escritura que vocês conhecem bem, Jesus e o jovem rico, lembra? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus aí ele diz, eu tenho feito assim, assim. Aí Jesus, ok, vai lá então, vende os bens e tal, que não sei o quê. Aí ele diz, isso aí, mexendo no meu fundo de pensão, mexendo na poupança, no grego profundo, né? Não dá, eu não posso abrir mão da minha riqueza. Aí tem um detalhe fabuloso do texto. O texto assim diz assim, Jesus o amou e deixou ir. Não fez um desconto, tipo, não, só 50%. Ou parcela em 10 vezes. Não. Ele disse, Jesus amou e deixou o cara ir. Está entendendo? Não é porque o cara não respondeu da forma como Jesus queria, que o texto diz assim, e Jesus ficou furioso e disse assim, sai de mim, capeta. Não, ele disse, o amou e deixou ir. Alguns até suspeitam que é o Marcos depois que volta, então não sei, isso já é papo para outro dia, mas o fato é que amar e não concordar não são incompatíveis. Ele amou e deixou ir, né? Vamos para a última pergunta. Pergunta que foi feita para o Ziel. O principal argumento das pessoas com orientação homoafetiva é de que essa liberdade é respaldada pelo princípio cristão da dignidade das pessoas humanas. E que o próprio Jesus afirmou, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Como a igreja cristã deve responder a esse argumento, Ziel? Poxa, que legal. Que bom que citou a Bíblia. Então, o contexto mas tudo bem, vamos lá. Quando a gente fala da liberdade do cristão, a gente não pode usar um versículo só, né? Temos que usar mais textos na Bíblia, né?
Agora, o ensino geral da Escritura é que eu nunca posso usar minha liberdade em Cristo para pecar. Não é verdade? Eu nunca posso usar minha liberdade em Cristo para me contrapor à vontade de Cristo. Porque isso é abominação. O Senhor vai dizer que eu recebo mais juízo de Deus com um negócio desse. Então, se é um cristão que se diz cristão, confessa a sua fé cristã e quer usar a sua liberdade cristã para ir contra o próprio Deus, usando a palavra de Deus, ele tem vários pecados sendo cometidos aqui. Inclusive de sugerir para Jesus uma interpretação do texto que ele não deu. Né? E na Escritura, quem faz isso não é bem uma pessoa muito legal, que faz tentar sugerir para Jesus né, como é que ele deveria ler o texto. Mas, enfim, então o princípio geral da Escritura sobre a liberdade cristã é que nós nunca podemos usar a nossa liberdade cristã para ir contra a vontade de Deus. Então, com base nisso, eu diria, o próprio texto que está sendo dito aqui, assim em tudo façam. Quem é esse aí? São os cristãos, né? É o povo de Deus. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Jesus está falando para o seu povo, para vocês, para eles. Né? Então, a esses a quem Jesus dirige essa palavra, que usufruem da liberdade que Cristo nos dá como cristãos, não podem usar a sua liberdade para ir contra. Jesus, em nenhum momento, na sua experiência terrena, contrariou a palavra de Deus, a lei de Deus. Ele veio cumprir todas as coisas. Ele diz, a minha alegria é fazer a tua vontade. A minha alegria é obedecer a tua palavra. Aliás, em João tem um negócio lindíssimo, que diz assim, né? Se vocês permanecerem em mim, como eu permaneço no Pai, e eu permaneço no Pai porque eu o obedeço, se vocês permanecerem em mim, a minha alegria vai ser a alegria de vocês. Não é qualquer alegria. Essa é a base bíblica a alegria está no coração, não é? Porque não é qualquer alegria, é a minha alegria, a alegria de Cristo vai estar em vocês. Aquela alegria que só se obtém quando se permanece nele. Né? Então, eu diria que aqui nós temos aqui um silogismo. Né? Quer dizer, é lógico, mas não é verdadeiro nesse sentido. Não é? Que nós não podemos usar a nossa liberdade em Cristo para contrariá-lo. Pelo contrário, ninguém foi mais íntimo do Pai do que Jesus. Ninguém. E no momento crucial da obediência de Jesus, no Getsêmani, o que Jesus falou foi o seguinte: Senhor, entre a minha vontade e a tua, que seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais perigosa que um cristão pode fazer. Porque Deus responde, né? Esse é o problema, não é? Que quando a minha alegria maior for fazer a vontade dele do que a minha, então, gente, intimidade com Deus não resulta em controle. Intimidade com Deus resulta em submissão. Quanto mais íntimo de Deus, mais submisso a Ele. Porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que os caminhos dele não são os meus caminhos. Que a forma como ele pensa não é a forma como eu penso. Que aquilo que eu pretensamente acho que é melhor para mim, se for em rota de colisão ao que ele acha que é para mim, não é bom para mim. Melhor eu dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Vou fazer o apelo aqui agora. Vamos lá. Não, pastor está pregando, não posso pregar, né? Eu estava pregando já aqui, vocês não perceberam. Enfim, pastor com microfone sempre prega. Então, tem um livro que está em PDF, que você pode baixar, Da Liberdade Cristã de Lutero. E lá ele vai dizer no final do livro, e ele diz que esse livro era o único livro que deveria de ser editado, o resto ele poderia pôr para fora. Né? Ele vai dizer que eu posso fazer todas as coisas. Ele afirma isso, mas eu sou escravo de todos. E isso significa o quê? Significa que eu posso fazer todas as coisas, porém eu não posso prejudicar você. Eu não posso prejudicar meus irmãos. Então, tudo aquilo que eu quero fazer, eu tenho que pensar
aonde vai refletir a minha vida, ou aquilo que eu estou fazendo? Vai refletir nos meus irmãos? Então, eu não posso fazer, porque eu sou escravo de cada um de vocês. Então, a ideia de Lutero é, eu tenho liberdade de fazer tudo o que eu quero, mas não posso. Por quê? Porque eu sou escravo de vocês. Então, não vou fazer coisas que vão prejudicar meus irmãos, porque é a lei de Jesus, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Então, não posso, né? Então, a liberdade é pautada no amor de Deus e também no amor ao próximo, né? Se eu vou prejudicar alguém, então não faço. Por quê? Porque senão eu vou jogar a sujeira no ventilador. Então, não posso, né? Então, liberdade tem muito a ver com que aonde eu sirvo ou para quem eu sirvo, né? Então, não tem nada a ver com o texto. O assunto é muito vasto, né? Então, acho que hoje foi uma introdução a esse debate. E eu, pelo menos, gostaria demais de continuar aqui eu sou notívaga, até meia-noite ouvindo, e dá pena mesmo, porque é uma chance tão rara a gente reunir, né, esses dois pastores tão queridos, tão sábios. Então, agora a gente parte para as considerações finais de cada um, assim, um fecho, alguma coisa que gostaria ainda de dizer. Aí, pastor Paulo, depois o Ziel. Eu não quero dizer que é um debate, mas é um diálogo, porque nós estamos aqui tentando trazer um respeito para aqueles que estão no estado de homoafetividade. Não queremos aqui, de forma nenhuma, excluir você do diálogo. E não queremos, de forma nenhuma, excluir você do nosso amor, daquilo que nós amamos as pessoas. E, por amar, nós queremos cuidar de você, e eu acredito que a igreja aqui, Betânia, também tem esse desejo de cuidar de você. Então, deixe ser cuidado, né? Você, família, que sofre com o estado do seu filho ou da sua filha, permita ser cuidado também, né? E eu acredito que os pastores e os líderes dessa igreja não têm o desejo de excluir você por você fazer parte de uma família homossexual. E eu deixo aqui a minha palavra que nós queremos amar profundamente você. Mas isso não quer dizer que nós queremos aceitar essa situação. Mas queremos amar, queremos andar, queremos estar junto com você. E eu deixo aqui o meu canal aberto para que você pudesse perguntar ou que você possa se relacionar comigo também. Eu quero ajudar você a entender o caminho de Jesus. Obrigado, viu, pela oportunidade. Eu quero agradecer também a oportunidade de trocar essas ideias com vocês. A gente está no caminho com vocês, pensando e refletindo sobre isso também. Tem muitas coisas que a gente não sabe como responder ou como olhar melhor. O que eu tenho visto eu tenho ficado surpreso com o que o amor de Deus pode fazer pelas pessoas. Situações que a gente nem imagina como é que o amor de Deus atua e o que Ele faz. Então, eu diria assim, seja qual for a situação que o leva para próximo desse tema, nunca esqueça da disposição de Deus de amar. Nunca esqueça que o preço que Deus pagou por nos amar. Se você não souber o que fazer, lembre de Jesus, lembre da cruz, lembre do preço que Ele pagou para vir ao nosso encontro, para expressar o seu amor por cada um de nós. Ele simplesmente não nos deu uma resposta teórica, Ele deu a sua vida por nós. Então, permita que esse sacrifício de Cristo na cruz entre nas áreas mais nebulosas e mais difíceis da sua vida e
E se você não consegue orar outra coisa senão Jesus e cruz, é tudo que você precisa orar. Mas lembre disso, né? Deus assumiu um custo muito alto para expressar esse amor dele por cada um de nós. Ele disse que nada pode nos separar do seu amor. Então, confie nisso. Jogue na cruz. Debaixo da cruz sempre há lugar para qualquer um de nós, a qualquer momento. Não desista, tá bom? Bom, em nome da Igreja Betânia, queria agradecer demais ao Paulo Capelletti, ao Ziel, pela disposição, disponibilidade e, através de suas vidas, enriquecerem tanto a nossa comunidade, trazerem essa vivência, essa visão, né, unindo o lado prático ao lado teórico que vocês dois têm. Os dois, é tão raro a gente encontrar isso. Então, agradecer em nome da igreja e passar para o Theo encerrar. Eu vou encerrar muito feliz, porque não precisei usar o diapasão, porque a gente tem um alinhamento tão interessante, tão bom, graças a Deus por tudo que a gente pôde ouvir, e me recordei aqui de alguma coisa que li há algum tempo sobre temas difíceis que nos ameaçam. 3 reações possíveis. A primeira delas é fugir, é esquecer, é fingir que não existe e simplesmente fugir. Uma segunda reação possível é brigar com quem pensa diferente. A terceira reação, que é essa que a gente procura fazer aqui, a partir, especialmente desse momento, é parar, pensar, analisar a Bíblia, ouvir pessoas como vocês, orar sobre o assunto e conversar. Então, como já foi dito aqui repetidas vezes, foi a abertura de um canal para uma discussão e para uma conversa mais continuada ou contínua sobre esse assunto. Então, vocês fiquem livres para se dirigirem a gente, não só pelo Facebook, mas por outros canais que a gente tem disponíveis para continuar essa discussão. Eu quero agradecer aqui muito a 2 grupos em particular que viabilizaram esse nosso encontro aqui e que trabalharam para isso de maneira muito intensa. O pessoal da nossa Escola Bíblica Betânia e também o grupo da nossa Beta, logística e tudo mais que eles fizeram aqui. Obrigado, isso mesmo. E quem preparou esse cenário aqui precioso, essa água aqui não foi tomada porque ela ficou guardadinha para mim. Vou tomar tudo no final aqui do evento. E quero agradecer a mais bela âncora do planeta. Bela por dentro e bela por fora. Tá certo? Vocês podem aplaudir porque ela é linda demais. É isso. Muito obrigado. Ficou vermelhinha, não é hábito dela. Em geral eu fico mais corado do que ela, mas ela ficou mais bonita com esse tom róseo. Vamos orar, gente querida. Obrigado pela presença de vocês, pelo momento tão agradável que a gente pôde passar aqui nessa hora. Senhor, nós te damos muito